Emissor comum com realimentação de coletor. Então o último circuitinho que falta, né, seguindo o que o Boylestad passa para a gente, é quando você tem esse circuito aqui e o RB, em vez de ser ligado lá em cima, ele é ligado no coletor. Então esse circuito você tem aqui o VI e aqui você tem o VO. Esse circuito continua sendo um amplificador emissor comum. Você percebe que o IN continua entrando na base e a saída permanece saindo no coletor. Então ele ainda é um emissor comum. A única diferença é esse resistorzinho aqui que está fazendo a realimentação. Por que ele está fazendo a realimentação? Ele está ligando um pedaço da saída à entrada através desse RF, F de feedback. Então vamos desenhar aqui o pequeno sinais. O pequeno sinais desse circuito, como sempre, a gente tem aqui o beta IB e beta REzinho. Em preto nós vamos colocar o emissor, eu tenho ground, o coletor eu tenho aqui o RC, onde eu tiro o VO, e na base eu tenho o que? A entrada aqui, e eu tenho esse RF. Agora você percebe que o RF está indo da base para o coletor, ou seja, o RF está fazendo isso. Eu quero que você preste bem atenção que o RF ele está ligando uma coisa inédita até agora, que ele está ligando a saída para a entrada, ou seja, antes você tinha isolados esses dois pedaços aqui. Nós falamos ao longo dos vídeos que o que você fazia nesse lado da saída você não sentia na entrada. Agora isso já não é verdade. Esse RF ele é uma conexão entre a saída e a entrada, por isso que é chamado realimentação. O conceito de realimentação, como nós falamos, tem várias e várias consequências, vocês vão ver isso posteriormente, mas por hora a gente vai tratar o conceito de realimentação usando os circuitos, né, os conceitos de circuitos básicos para a gente estudar aqui, seguindo o mesmo procedimento usual até o momento aqui, nada vai ser diferente. Então, impedância de entrada, nós vamos calcular aqui esse circuito, aqui eu tenho o meu beta Rzinho e nesses terminais eu estou colocando o Vx e X. Eu quero chamar atenção para as correntes, essa corrente é IB, consequentemente esta corrente aqui é IX menos IB. Essa corrente aqui na fonte de corrente é beta IB, consequentemente essa corrente é IX menos IB menos beta IB. A gente percebe de cara que o Vx, que é essa tensão aqui, nós podemos escrever o Vx como sendo a queda nesse resistor beta Rezinho vezes IB. E agora fazendo o KVL dessa malha aqui, ó, eu vou escrever, né, excetuando a fonte de corrente, eu vou poder escrever o seguinte: Vx é igual a Ix menos IBRF mais o RC vezes a corrente sobre ele, que é Ix menos beta mais 1 IB. Eu substituo aqui no IB o valor que nós achamos em cima, ou seja, IB é igual a Vx beta Rezinho, e vou ter uma expressão mais ou menos assim, quando tudo é colocado em evidência. Vx1 mais Rf beta Re mais RC Rezinho, do outro lado eu deixo o Ix, que é RF mais RC. Naturalmente a impedância de entrada, Zin, vai ser o que? O nosso Vx por Ix, e vai ser essa expressão bem mais complicada que as outras, RF mais RC, 1 mais RF beta Rezinho mais RC
REzinho. Eu andei fazendo rápido esse negócio, pulei vários passos, depois você vê no livro, mas você percebe que isso tornou um negócio bem mais complicado do que antes. Por quê? Tudo por causa desse efeito de realimentação. Em geral, quando você coloca um sinal de entrada para saída, os cálculos ficam bem mais complicados. Em eletrônica aplicada, na próxima disciplina, nós vamos ver um método que simplifica bastante isso, um método que você chega nos mesmos resultados por um caminho diferente. Vamos calcular também a impedância de saída, e a impedância de saída agora, né, desenhando aqui de novo, rapidamente aqui é o RC, eu coloco agora a fonte Vx nesse ponto aqui, e onde eu tinha o VI eu aterro, certo? O que acontece? Aqui nesse resistor beta-RE, que era onde eu media o IB, eu naturalmente tenho, né, a mesma história que nós vimos anteriormente, o IB é zero, consequentemente beta IB, que é a fonte de corrente, também é zero, ou seja, essa fonte de corrente ela é, para todos os efeitos, um curto, ou seja, eu fico olhando para cá, a minha impedância de saída é simplesmente RC em paralelo com o RF. O RF aqui, ó, ele vai ficar com esse curto, ou seja, está paralelo com o RC. Então a impedância de saída agora ela é menor, né? Ela é menor porque anteriormente era só RC, agora ela ficou menor porque ela está paralelo com RF, que é uma coisa boa. E finalmente o ganho de tensão, aqui, tensão de entrada, beta REzinho, RF aqui nós temos o beta IB, e aqui nós temos o nosso RC, sob o qual eu tenho o VO. Aqui é ground e aqui é o meu VI. Então, ó, a gente percebe o que? Essa corrente aqui é IB, então o nosso VI de cara é a própria tensão em cima desse resistorzinho, beta REzinho IB. Ou seja, novamente eu posso escrever o IB como VI sobre beta REzinho, que como a gente lembra, esse REzinho é a resistência dinâmica sobre o diodo de entrada, que é o diodo base emissor. Certo? Sempre lembrem do sentido físico do que a gente está falando. O que acontece aqui? Essa corrente que surge aqui no RF, eu até vou colocar em vermelho, ela é VI menos VO sobre RF. Eu tenho VI aqui, eu tenho VO aqui, essa corrente é VI menos VO sobre RF. Significa que a corrente que está na carga vai ser VI menos VO sobre RF menos beta IB. Ou seja, juntando tudo, a corrente, a tensão de saída VO vai ser essa corrente, VI menos VO sobre RF, menos beta IB, tudo isso multiplicado por RC. Você já deve ter percebido, eu coloco aqui no IB VI beta REzinho, junto todos os termos e vou chegar que VO sobre VI é aproximadamente menos RC sobre REzinho, RF menos REzinho, RF mais RC. Esse circuito, lembrando, o que acontecia quando nós tínhamos antes? Antes, sem esse RF, o nosso ganho era só isso daqui. Agora a gente tem esse termo extra em azul aqui, ó. A gente tem esse termo extra em azul. O que significa aqui? Esse termo extra em azul, a gente está percebendo que ele vai fazer com que esse número aqui é menor do que 1. Ou seja, o ganho de tensão ele cai devido ao feedback, certo?
Bom, você percebeu assim, eu pulei vários passos, principalmente daqui para cá novamente, você olha no livro, é bom que você saiba fazer isso sozinho, porque você faz só uma vez e aprende, isso vai ficar no seu sangue para várias outras disciplinas, mas é importante que você perceba o seguinte, essas fórmulas, essa matemática, mesmo com esses pulos que eu dei aqui nas deduções, ela é mais complicada, devido ao fato dessa realimentação. Esse circuito em particular, como eu já falei anteriormente, quando você faz esse tipo de topologia, ela é uma topologia interessante pelo seguinte, você consegue ter a impedância de entrada próximo de 50 ou 75 ohms, que são impedâncias de entrada que o pessoal usa muito em RF e em sinais de vídeo, que são frequências, né? A gente está falando de frequências relativamente altas. Ou seja, este circuito, tal como o base comum, serve para frequências altas.